crianças, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Laboratório de Ciências Humanas e da Natureza. O nosso conteúdo de hoje é os animais. Sim, nós já falamos sobre os animais, não é mesmo? A prof até vai mandar esse vídeo lá no grupo de WhatsApp para vocês assistirem junto e estarem relembrando. Naquele vídeo, nós falamos das características gerais, principais dos animais. Então, se eles têm bico, se eles têm pena, como que é o corpo, como que é a alimentação, onde que eles moram, né? Hoje, nós vamos dividir eles em grupos. Cada grupo, a gente pode pôr vários tipos de animais, mas desde que eles tenham características parecidas. Vamos lá, então? Bom, crianças, então, como eu já falei para vocês, existem várias espécies de animais no planeta. Por isso, é preciso agrupar os que apresentam características semelhantes. Podemos determinar a classe de um animal através de sua alimentação, né? Então, como que ele se alimenta? Ele se alimenta de outros animais? Ele é carnívoro? Ele é herbívoro? Se alimenta somente de plantas, né? Então, a gente pode classificar esses animais. Locomoção. Esse animal anda, ele nada, ele rasteja, como que ele se locomove? Então, tudo isso serve para que a gente separe, né? Essas características servem para que a gente separe eles em grupos. Então, nós vamos falar hoje que os animais podem ser vertebrados ou invertebrados. Vamos falar primeiramente dos animais vertebrados. Você sabe o que é um animal vertebrado? Oi, crianças, olha eu aqui para explicar para vocês. Então, vamos começar. Nós vamos falar primeiramente dos animais vertebrados. O que são animais vertebrados? Olha a palavra vertebrados, lembra de vértebra. O que é vértebra? Coluna vertebral. Nós, seres humanos, somos vertebrados porque nós possuímos coluna vertebral. O que é coluna vertebral, professora? Olha ali, ó. É essa parte aqui, ó, que nós temos do nosso corpo. Se você apertar bem forte, você vai sentir um pouquinho. Todos nós temos. É a coluna vertebral. Os vertebrados também possuem ossos internos. Então, todos os ossos que nós possuímos dentro do nosso corpo, né? É o nosso esqueleto, os nossos ossos, fazem com que a gente seja vertebrado. Aperta bem o seu dedo. Você vai sentir a sua pele e depois você vai sentir que lá dentro tem osso, né? Então, isso faz parte do nosso corpo. É uma característica nossa, né? Os ossos, eles servem para que a gente fique mais resistente, né? E também para proteger esses ossos que a gente tem aqui nessa parte do nosso corpo, serve para proteger os nossos órgãos internos, tá? Exemplos de animais vertebrados: vaca, galinha, peixe, cobra, nós, seres humanos, cachorro, gato. Todos esses animais possuem, né, o seu esqueleto interno. E esses animais, crianças, os vertebrados, nós podemos separar eles em 5 grupos, tá? Então, cada grupo vai ter uma quantidade de animais que tem essas características iguais. Nós podemos dividir em aves, peixes, anfíbios, répteis e mamíferos. Vamos falar um pouquinho de cada um deles? Vamos começar então falando dos mamíferos. Nós, seres humanos, somos mamíferos, sabiam? Vou falar as características dos mamíferos. Os mamíferos, eles são animais que respiram pelos pulmões, né? A gente faz a respiração pelo pulmão, nós temos um órgão chamado pulmão no nosso corpo, que é o que ajuda a gente a respirar. Então, essa é a característica de respiração. Característica de cobertura do corpo. O nosso corpo, o corpo dos mamíferos, em sua maioria, ele é coberto por pelos. Então, a maioria dos mamíferos tem o corpo coberto por pelos. Olha lá no seu braço, você vai ver vários pelinhos. Outra característica, as mamães, né, possuem a glândula mamária, que é para alimentar o seu bebê quando ele nasce. Então, a maioria dos mamíferos alimentam o bebê quando ele nasce através das glândulas mamárias. Assim como nós, seres humanos, né, nos alimentamos assim no início da nossa vida, nossa mãe, né, que alimenta a gente, os outros também. Alguns exemplos: porco, vaca, cachorro, gato, leão, todos esses são exemplos de mamíferos. As aves são animais que possuem penas, né? O corpo delas é coberto por penas. Elas possuem bicos
E elas são bípedes. O que é bípedes? Elas andam em duas patinhas, né? Elas possuem duas patinhas. A maioria das aves podem voar, mas nem todas. Por exemplo, a galinha é uma ave que não voa. As aves são ovíparas, né? Elas nascem, a sua reprodução é através do ovo. E assim como os mamíferos, elas também respiram pelos pulmões. Exemplos de aves: pato, cisne, ganso, galinha, pomba, né? Os pássaros, águia, coruja, pavão. Todos esses são exemplos de aves. Os répteis são animais terrestres e a locomoção deles é rastejando. Por exemplo, a cobra, né? Ela se locomove rastejando. E o lagarto, ele tem as patinhas, mas o restante do corpo acaba rastejando também. Os répteis, assim como as aves, são ovíparos, ou seja, a reprodução deles é através dos ovos e também o corpo deles é coberto de escamas. Mas, professora, se é coberto de escamas, eles não são iguais aos peixes? Não, crianças, é diferente. A escama dos peixes, se você observar, ela encaixa uma em cima da outra. E a escama dos répteis, por exemplo, de uma cobra, é diferente. Elas encaixam assim, ó, do ladinho uma da outra. Por isso que eles são, além de outras funções, né? Os peixes são animais aquáticos e os répteis são animais terrestres, então tem uma diferença aí. Outros répteis têm a cobertura diferente. Algum deles tem as carapaças, por exemplo, as tartarugas, né? Possuem carapaça. E outros, a casca dura. A pele deles é uma casca mais dura para proteger. Por exemplo, jacaré, crocodilo. Então, exemplos de répteis, a prof já falou alguns, né? Jacaré, crocodilo, lagartixa, tartaruga, todos esses são répteis. Os anfíbios. Os anfíbios também são ovíparos, ou seja, eles também nascem do ovinho. Mas diferente dos répteis, das aves, dos outros, eles vivem em dois ambientes. Vocês sabiam? Você por acaso já foi num riozinho e viu um girininho igual esse daqui? Não é um peixe, é um sapinho quando ele é bebê. Então, quando ele é bebê, ele vive na água e ele vai ter a respiração branquial, igual os peixes, a respiração dentro da água. Depois que ele cresce, esse processo se chama metamorfose. Ele passa por esse processo. Depois que ele cresce um pouquinho, ele vai viver na terra. Olha que legal, durante a sua vida ele vive em dois ambientes. Outra característica dos anfíbios, a pele deles é uma pele mais lisa, uma pele úmida. Exemplos de anfíbios: rã, sapo, perereca, salamandra são exemplos de anfíbios. Os peixes são animais aquáticos, ou seja, eles vivem na água. Eles se movimentam por meio das nadadeiras. A respiração deles, eles não têm pulmões igual nós. Eles têm a respiração branquial, ou seja, a respiração deles é pelas brânquias ou pelas guelras. Em geral, os peixes têm o corpo coberto por escamas. A maioria dos peixes são ovíparos, nascem dos ovos, mas tem alguns que são ovovivíparos. O que é ovovivíparos? É quando acontece, além dos ovíparos, eles têm o ovinho deles, eles nascem no ovinho, só que o ovinho fica dentro da barriga da mamãe. Então, por isso que eles são ovovivíparos. Agora que vocês já conhecem os animais vertebrados, vamos conhecer os invertebrados? O que é o animal invertebrado? E vamos ver alguns exemplos deles. Os animais invertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral, isto é, eles não têm ossos. Assim como os vertebrados, eles possuem características, formas, tamanhos e cores diferentes. Vamos observar? Alguns invertebrados possuem o corpo coberto por uma fina camada de tecido, como por exemplo as minhocas e a lesma. Observe na imagem, a sua pele é bem fininha. Também tem os insetos. Eles possuem uma carapaça dura que protege todo o seu corpo, como por exemplo o besouro.
Muitos invertebrados possuem uma concha que serve para proteger o seu corpo, como por exemplo os caracóis, as ostras e os mariscos. O grupo dos insetos forma o mais diverso grupo de invertebrados do planeta. Muitos deles têm asas, por exemplo, formigas, as abelhas, as borboletas, as mariposas, as baratas, os gafanhotos, entre outros diversos insetos. Os invertebrados habitam os mais variados ambientes do planeta. Eles podem viver na terra, no solo, na água ou até no ar. Na terra ou no solo vivem as minhocas, as centopeias, as formigas e até as aranhas. Dentre os que conseguem voar estão as borboletas, os besouros, as abelhas e até as vespas. Já no mar vivem as água-vivas, os corais, os caranguejos, polvo, estrela do mar, camarão, ostras e muitos outros animais invertebrados. Agora você está pronto para o nosso desafio? Você vai precisar de um papel e um lápis. Você pode pausar o vídeo e voltar quando pegar. Pense rápido para responder, anote tudo com atenção e no final faça a correção. Vocês vão responder as minhas perguntas e somente uma estará correta. Vamos lá? Qual animal é uma ave? Urso, cisne, jacaré ou tubarão? Vou deixar você pensar. Resposta correta: o cisne é uma ave. Então, se você acertou, coloca o certinho. 2. Qual desses animais é um réptil? Baleia, cobra, borboleta ou cachorro? Vamos lá, você pode pensar. Resposta correta: a cobra é um réptil. Próxima pergunta. Qual animal é um mamífero? Vaca, pássaro, salamandra ou formiga? A vaca é um mamífero. Número 4. Qual animal é um peixe? Tubarão, cobra, borboleta ou gato? Se você respondeu o tubarão, você acertou. Agora, número 5 e última. Qual animal é um anfíbio? Cavalo, sapo, cisne ou leão? Responde aí. Resposta correta é: o sapo é um anfíbio. Muito bem, crianças! Depois que terminar, você pode tirar uma foto das suas respostas e mandar lá no grupo para eu ver que você fez. Eu fico muito feliz. Se você achou que o vídeo estava muito rápido, você pode ir pausando e respondendo as perguntas sem pressa, tá bom? Um beijo, até a próxima aula!